Olá pessoal, a aula de hoje vai falar sobre os cromossomos humanos. Como já sabemos, os cromossomos são em número de 46, certo? E destes 46, existem dois, que são os cromossomos sexuais, ou seja, os cromossomos que vão determinar se o indivíduo será do sexo masculino ou feminino. Então, pegando esse conceito sobre cromossomos, é uma longa sequência de DNA que contém vários genes e outras sequências de nucleotídeos com funções específicas. Inclusive, existe alguma parte ou uma considerável parte dos cromossomos que não tem uma função específica, certo? Antigamente se chamava isso de DNA lixo. Mas essa expressão ela foi abandonada, por quê? Porque esse DNA lixo é nada mais nada menos do que nucleotídeos que, num eventual momento, eles poderão ser reutilizados para se fazer novos cromossomos nos processos de duplicação celular. Em se tratando do seu formato externo, os cromossomos eles têm algumas peculiaridades. Como vocês veem aqui na figura, existe o que se chama de constrições. Constrições são estreitamentos de certas porções do cromossomo. A gente vê aí essa figura central, que é o centrômero, também conhecido como constrição primária. E temos na extremidade a constrição secundária. No caso do centrômero, essa estrutura ela tem a finalidade de servir no momento em que o cromossomo vai se dividir, certo? Então, um filamento se agrega a essa porção arrastando para a direção oposta, certo, pessoal? Enquanto um filamento se agrega de um lado, o outro filamento se agrega do outro e puxa isso, certo? Essas estruturas que fazem esse trabalho de puxar, de separar as cromátides irmãs, certo? Elas são chamadas de fibras do fuso. E cromátides irmãs é o nome dado ao cromossomo quando ele está na etapa de separação, certo? Ele já foi multiplicado, Isso é uma cópia do original, certo? E ele está prestes a se separar em dois, isso no momento, certo? Em que a célula, realizando a mitose, a mitose celular, a duplicação desta célula, e esse processo vai acontecer também com os cromossomos. Nessa outra figura aqui nós temos novamente as cromátides irmãs, certo? Temos aí o centrômero, A porção de cima, que é a constrição secundária, ela possui uma finalidade, Ela pode estar em uma das extremidades, em ambas as extremidades. A sua principal finalidade é evitar desperdício de material genético na hora da divisão. É uma espécie de nó, certo? Para evitar que partes desses nucleotídeos se percam no momento da divisão. Mas isso mesmo assim não evita, certo? E é tanto que existem defeitos, certo? Cromossomos imperfeitos, incompletos, e em muitas situações isso é uma porta para, por exemplo, as anomalias genéticas, as mutações. Os cromatídeos apontados na figura são nada mais nada menos as cromátides irmãs. Essas bandas, uma mais escura e outras mais claras, elas representam as porções de DNA. Essas porções mais claras, elas têm mais genes ativos do que as porções escuras. Então essa, portanto, é uma visão periférica de um cromossomo, certo? É uma visão mais, digamos, genérica e superficial, mas o cromossomo ele é muito mais complexo do que se imagina. A gente vendo aqui essa outra figura, a gente vê várias porções dessa fita de DNA. Começando a ver lá de cima, a gente vê a fita, certo? Solta, sozinha. E a próxima figura a gente vê essas esferas, Isso aqui, gente, são blocos de proteínas chamadas de histonas. Elas servem justamente para enovelar essa fita e mantê-las dentro de uma certa integralidade.
Mas não são apenas as histonas que fazem esse papel de agregar o material genético, certo? O próprio açúcar, no caso específico, a desoxirribose, tem essa função estrutural, certo? É como se fosse um concreto segurando toda a estrutura, né, de uma coluna, de uma viga. A figura também mostra as diferentes escalas de tamanho, né, começando com 2 nanômetros e finalmente todo o cromossomo compactado, certo? Com mais de 1.400 nanômetros. Então, micrômetros e nanômetros, certo, são medidas muito utilizadas para estas dimensões, né, dimensões celulares e intracelulares. A próxima figura mostra novamente os centrômeros, os tipos de centrômeros, certo? Que depois a gente vai ver isso. E nessa figura da direita, a gente tem aqui as fibras dos fusos, né? Essas fibras são os microtúbulos, são organelas que têm essa função, certo? Como eu falei para vocês, de separar, de puxar as cromátides irmãs para que cada uma delas vá para uma célula diferente. Isso quando uma célula está no seu processo de divisão. Então a gente tem aí essas microfibras, né? Microtúbulos, né? E elas têm esse papel. E desse lado esquerdo, os tipos de centrômeros, né? Elas se ligam exatamente a essas estruturas. Aqui nós temos um cariótipo completo, certo? Com todo o conjunto de cromossomos, certo? Os pares de cromossomos. Então são 23 pares. Esse último par, né, isolado, ele denuncia que é um cariótipo de um indivíduo masculino, certo? Porque nós temos um cromossomo grande, né, que é chamado de X, e um cromossomo curto, pequenino, que é chamado de Y. Se tivessem nessa figura aí os 2 cromossomos iguais, né, seria XX e seria um cariótipo de um indivíduo feminino. Percebe-se também nesse arranjo, né, que os primeiros cromossomos eles são maiores. Então, quando um geneticista está organizando, estudando esses cromossomos, ele já sabe, né, pelo tamanho, quais são os que ele vai parear e quais são os que são imediatamente denominados com os primeiros números, certo? Até que ele encontre o par de cromossomos sexuais, certo? Que são os últimos a serem organizados, certo? Nessa forma didática de explanar, de estudar esses cromossomos. Então, quanto ao tipo de cromossomo, aos tipos de cromossomos, nós temos esses 4, né? O acrocêntrico, o metacêntrico, submetacêntrico e telocêntrico. Isso é só para indicar a posição do centrômero, certo? Então, assim, o acrocêntrico é quando o centrômero está próximo a uma das extremidades, certo? Como você vê aqui na figura. Já o metacêntrico, quando o centrômero está exatamente no meio. O submetacêntrico, quando o centrômero está submediano, ou seja, numa porção imediatamente superior ou inferior ao metacêntrico. E finalmente o telocêntrico, quando o centrômero está nas extremidades, como a gente vê aqui nessa última figura aqui, né? Que é quase imperceptível. Então, também baseado nesses tipos de cromossomos, né, quanto à localização do centrômero, é que se organiza ele, certo? Em toda aquela configuração, que vai do primeiro par ao 23º. Então, gente, essa foi a aula, né, definindo a estrutura de um cromossomo, né, como é que ele é formado, o que é que tem por dentro dele, o que é que segura a fita de DNA, certo? E os tipos de cromossomos, a função do centrômero, certo? Então essas são as principais partes que compõem essa formidável estrutura, esse complexo de moléculas que carregam o nosso código genético. Então, até uma próxima vez.